Retrovisor, o passado presente para você. Em uma tarde fria de outono, foi ao ar o último episódio de uma das novelas globais de maior audiência de todos os tempos, A Escrava Isaura, adaptação de Gilberto Braga do romance de mesmo nome escrito por Bernardo Guimarães, com direção de Erval Rossano, e que trazia nos papéis principais Lucélia Santos como Isaura, uma escrava branca criada como moça da corte e que perde sua protetora no início da trama, e Rubens de Falco como Leôncio Almeida, apaixonado por Isaura e que, furioso por não ser correspondido, assume a administração da fazenda e rouba a carta de alforria de Isaura, impondo-lhe castigos cruéis. O público emocionado assiste a tudo em completo silêncio, querendo absorver cada segundo daqueles últimos momentos e vibram quando Isaura conquista sua tão sonhada liberdade e se casa com Álvaro, o grande amor de sua vida. E sentem um misto de alívio e satisfação quando os dois grandes vilões da trama, a escrava invejosa Rosa e o senhor de engenho Leôncio, têm o mesmo fim trágico por não suportar a felicidade de Isaura. Esta poderia muito bem ser a descrição da exibição do final da novela em 5 de fevereiro de 1977 no Brasil, se não fosse por um pequeno detalhe: o idioma. Только теперь я по-настоящему счастлива. Луси не успокоилась бы, если бы мы не встретились. Вы должны обещать, что проведете на фазенде долгое время. Где бы ни была моя дочь Малвина сейчас, она должна быть очень довольной. Она всегда боролась за счастье Изауры. A Escrava Isaura se tornaria a primeira novela estrangeira a conquistar os corações do público soviético logo após ser introduzida nos lares da União Soviética em 16 de outubro de 1988. Eu sou o Xi e você está ouvindo o Pelo Retrovisor, o podcast que faz o passado presente para você. Nesta edição, nós vamos acompanhar os eventos que possibilitaram o acesso do público russo ao universo da teledramaturgia brasileira. Pelo Retrovisor, o passado presente para você. A geração russa com menos de 30 anos não tem ideia de como era viver sob a cortina de ferro e como era quase impossível ter acesso a filmes estrangeiros. Alguns poucos filmes europeus eram lançados nas telas soviéticas, geralmente franceses e raramente americanos. A censura soviética cortava trechos dos filmes com os quais não concordava ou acreditava serem subversivos. Tudo isso mudaria com a eleição de Mikhail Gorbachev, em 1985, que revelou ao Ocidente dois termos que ficariam para sempre associados ao líder soviético: a glasnost, que em russo significa transparência ou abertura, e se referia à política de maior transparência e liberdade de expressão na sociedade soviética, com uma maior liberdade de imprensa, de discussão política e cultural e uma tentativa de reduzir a censura e o segredo governamental. E também o termo perestroika, ou reconstrução em russo. A perestroika referia-se às reformas econômicas e políticas destinadas a reestruturar e revitalizar a economia soviética. Isso incluía a descentralização do planejamento econômico, permitindo maior autonomia para empresas e cooperativas, incentivando a iniciativa privada e a introdução de elementos de mercado na economia planejada. Além disso, a perestroika buscava modernizar setores obsoletos da economia, melhorar a eficiência e a produtividade e resolver problemas econômicos crônicos enfrentados pela União Soviética. Nessa nova União Soviética, que ainda demoraria 7 anos para mudar o nome para a Rússia, a população pôde finalmente assistir filmes como A Noviça Rebelde, Cleópatra, O Poderoso Chefão e outros clássicos do cinema exibidos em seus países de origem há décadas. Mas isso acontecia dentro do contexto de festivais de cinema ou em cinemas locais. Na União Soviética havia apenas 2 ou 4 canais de TV, dependendo da região do país.
Assim, quando foi anunciado que uma série de TV brasileira seria transmitida no canal estatal do país, havia uma enorme expectativa entre os russos. Primeiro, porque seria a primeira produção ocidental a entrar no país. Segundo, porque o Brasil, para os soviéticos naquela época, era como um outro planeta. O estilo de vida, as paisagens, o contexto histórico, a escravidão negra, a produção global, os figurinos, tudo era novidade. A escolha da escrava Isaura, que no Brasil foi exibida entre 11 de outubro de 1976 a 5 de fevereiro de 1977, provavelmente aconteceu porque a novela havia sido sucesso também em Cuba em 1984 e na China em 1985. Em Cuba, ao ser transmitida pela primeira vez, a popularidade foi tamanha que o governo até mesmo relaxou a lei de racionamento de energia elétrica no horário da novela, para que os cubanos pudessem acompanhar a saga de Isaura. E os chineses elegeram Lucélia Santos a melhor atriz com o prêmio Águia de Ouro, com mais de 300 milhões de votos. Até hoje, ela é a única atriz estrangeira a ganhar esse prêmio. Assim, era natural que os censores soviéticos tivessem aprovado a exibição da escrava Isaura e que os produtores de TV soviéticos acreditassem no potencial da novela. Mas decidiram que, para que a série fosse aceita pelo público soviético, seria necessário mudar a duração dos episódios. Na versão original brasileira, eram 100 capítulos de 25 minutos de duração. Quando a Globo começou a exportar a novela, os episódios ficaram mais longos, com 30 minutos de duração, porém reduzidos a apenas 30 capítulos. Mas os russos estavam acostumados a assistir programas mais longos, e por conta disso, a novela foi encurtada mais uma vez para caber em 15 capítulos de 1 hora e pouco. E a novela seria dublada, ou melhor dizendo, seria traduzida com áudio russo por cima das vozes dos atores brasileiros. Неужели кулинарная книга такая интересная? Я пытаюсь разобрать рецепт жаркого по-французски, чтобы приготовить его завтра на обед. А рецепт на французском? Да. No dia da estreia de Rabunia Isaura, às 5 da tarde, os telespectadores russos não sabiam muito bem o que esperar. Mesmo com os artigos que saíram nos jornais anunciando as datas de exibição e também explicando a trama da novela. Mas no dia 16 de outubro de 1988, milhões de soviéticos por todo o país estavam sintonizados no Canal 1, que cobria todo o território. No dia seguinte, pouco se falou de outro assunto que não fosse a escrava Isaura, Leôncio, a fazenda e as plantações. No horário do segundo capítulo, o país praticamente parou. As lojas fecharam ou até se recusavam a atender o público, os bares e restaurantes ficaram vazios e as ruas desertas. As pessoas começaram a planejar suas vidas ao redor do horário da novela, para não perder nenhum minuto. O efeito dessa pausa no país foi tão grande que as pessoas na Sibéria, um local que já estava acostumado a ficar sem água devido à quantidade de pessoas consumindo ao mesmo tempo, puderam tomar banho de água quente, mesmo morando em andares onde a pressão da água não costumava chegar. A Rabunia Isaura se consolidou rapidamente como um fenômeno cultural e isso pegou os produtores de TV de calças curtas. Eles haviam finalizado apenas 5 capítulos e foram obrigados a fazer uma pausa na novela entre 20 de outubro e 26 de fevereiro de 1989, quando começaram a ser exibidos os demais capítulos. Quando o capítulo final foi ao ar, o público soviético já havia adotado algumas palavras em português, como fazenda, que foi adotada para descrever pequenos lotes de terra que o governo cedia para algumas famílias. Havia também expressões idiomáticas baseadas na novela, como trabalhe duro como a Isaura, que virou
Pakhakak Rabinia Isaura. Também havia termos pejorativos, como Januária, que era uma das escravas na série, que era usado para descrever mulheres gordas. E é claro, várias crianças russas nascidas naquela época foram batizadas de Isaura. Alguns infelizes de Leôncio também. As crianças mais velhas também haviam sido pegas pela febre Isaura e brincavam de senhor do engenho e escrava, da mesma forma que nós brincamos de polícia e ladrão. Até mesmo o incêndio da casa de Leôncio era reproduzido pelas crianças nessas brincadeiras. Gatos e cães também não escaparam e foram batizados com nomes dos personagens da novela. E até mesmo a música tema, um trecho da canção Retirantes de Dorival Caymmi e Jorge Amado, era cantado e tocado nas ruas do país. Esse verdadeiro fenômeno se estende até os dias de hoje. Por exemplo, em 2018, a novela foi reprisada mais uma vez com recordes de audiência. A Escrava Isaura abriu caminho para que outras novelas brasileiras fossem exibidas na Rússia e em diversos outros países do antigo bloco soviético, consolidando a teledramaturgia brasileira como um produto cultural de exportação. A aceitação de telenovelas como A Escrava Isaura também contribuiu para a popularização da cultura brasileira e para o fortalecimento dos laços culturais entre o Brasil e a Rússia. Além disso, as telenovelas começaram a influenciar produções locais, inspirando formatos e estilos narrativos que se tornariam comuns na televisão russa. Mas nada disso seria possível sem a exibição na TV soviética do primeiro capítulo de Escrava Isaura em 16 de outubro de 1988. O Pelo Retrovisor é uma produção do 80 Watts. Confira toda a família de podcasts sobre o som e a cultura dos anos 80 em 80watts.com.br ou no seu agregador favorito. Eu sou Xi. Obrigado por ouvir essa edição neste novo formato e até a próxima lembrança dos anos 80. Pelo Retrovisor, o passado presente para você.